Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês neste novo ano. Da minha parte, primeira reunião que faço com vocês, para esse programa neste ano. Eu já quero começar desejando a todos um 2026 de muita luz, de muita paz, de muito amor em nossos corações, que possa ser um ano de bastante trabalho também, é sempre importante, que a gente possa aprender muito nesse novo ano e estarmos juntos aqui também estudando o Evangelho juntos. E nós vamos então dar prosseguimento ao trabalho que nós começamos no ano passado. Estamos estudando agora o livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É um livro maravilhoso, toda a coleção é maravilhosa, não canso de recomendar a leitura desses livros, da coleção Fonte Viva. São os livros Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, eu me lembro, Caminho, Verdade e Vida. São livros maravilhosos, livros que são bons para serem trabalhados assim, em programas como o nosso, em grupos de estudo, e no Evangelho do Lar. São livros muito interessantes, os textos não são muito longos, mas de um alcance enorme. Nos fornece material para muitas reflexões. Muito bom, é evidente que não poderia deixar de ser, né? Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, então são textos de Emmanuel. É maravilhosa a coleção. Recomendo a todos, mais uma vez, neste novo ano, quem não tem, adquira o seu livro e até auxilie, comprando uma obra espírita, a gente vai estar auxiliando, sempre com toda certeza, uma entidade que depende dos valores arrecadados com as vendas do livro espírita. Bom, hoje, então, nós vamos trabalhar neste livro o capítulo 47, que tem como título, olha que título já para a gente começar com essa mensagem no novo ano: estejamos em paz. Olha que mensagem para este ano de 2026, estejamos em paz. Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto para que a gente possa fazer a leitura. Vai ser esse que eu gravei. Acho que é este aqui. Isso. Bom, vamos então à leitura do texto. Estejamos em paz. Paz seja convosco. Jesus, isso está em João, capítulo 20, versículo 19. Fujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo futuro de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela chuva. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esquecemos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor a Deus, expressaram votos de paz à terra.
e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Este é o texto, meus amigos. E vamos começar a trabalhar. Vamos começar pensando, né? Quando é que Jesus disse isso? O próprio Emmanuel traz isso ali ao final, né? Paz seja convosco. Esse pequeno trecho do Evangelho ele foi retirado de um momento em que Jesus, após já ter sido crucificado, ele então retorna gloriosamente, né, ao convívio dos discípulos, e encontra os discípulos todos reunidos, amedrontados, evidentemente, pois que o mestre tinha acabado de ser crucificado, e que eles agora eram o alvo das perseguições, né, poderiam ser o próximo a sofrer o que o mestre sofreu, já que eram discípulos do mestre. Então estavam ali todos reunidos, com muito medo, evidentemente, sem saber o que fazer. E Jesus chega, né, se mostra a eles, e o que diz a eles no primeiro momento? Antes de mais nada, colhendo todos ali naquele momento, né, de ansiedade, de preocupação com o futuro, diante da incerteza do que viria, e diz a eles: a paz seja convosco. Então vejam que mesmo que existam motivos para nossa preocupação, existam motivos para que a gente tenha temor diante dos acontecimentos futuros, Jesus nos pede paz, que tenhamos paz. Foi esse o primeiro pedido aos discípulos que estavam ali naquela situação, naquela condição, com algum motivo. Eles tinham um motivo para aquilo, né? Tinham vivenciado momentos muito aflitivos. E então Jesus sabia, tinha conhecimento daquela situação, da condição que eles se encontravam, e ainda assim pediu a eles paz. A paz era como que uma condição sine qua non para os trabalhos, para que eles pudessem dar prosseguimento aos trabalhos de Jesus, para que eles pudessem bem realizar os trabalhos que seriam a eles direcionados a partir daquele momento. Eles precisavam se encontrar em paz. É um chamamento. Primeiro a gente precisa conquistar a paz, para daí ser capaz de realizar qualquer coisa, ainda que seja de fato exigível de nós algum trabalho, alguma movimentação, que a gente realize projetos, que a gente resolva alguns problemas. Primeiro, a gente tem que conquistar a paz. Não é? Vejam que não é o contrário. Primeiro, vamos solucionar os problemas, primeiro vamos realizar o trabalho que nos espera, primeiro vamos fazer para depois conquistar a paz. Não. Primeiro a gente precisa conquistar a paz, para daí ser possível qualquer trabalho, né? Qualquer realização produtiva, qualquer coisa exitosa. Esse é o primeira consideração que a gente precisa fazer. Então, localizar, não é? Quando é que Jesus disse aquilo? Para que a gente entenda que ele conhecia uma situação realmente de problema quando ele disse isso. Ele não pediu paz, assim, como quem apenas faz uma saudação para pessoas que estão ali num ambiente de luz, de tranquilidade, como nós às vezes nos encontramos, não é? Num centro espírita. É fácil chegar num local abençoado, num local onde tudo está calmo, tudo está tranquilo, e dizer: a paz esteja convosco. E quando a gente chega num lugar em que está tudo turbulento, em que os ânimos não estão tranquilos, estão, ao contrário, aflorados, as pessoas estão fora, né, do seu normal, do seu padrão normal
de bem-estar ou de, digamos que nós vamos ingressar nesse assunto de saúde mental. Vamos trazer esse texto para os dias atuais, porque esse texto, evidentemente, que não faz bastante tempo, né? Emmanuel trouxe essa psicografia para o Chico Xavier. Vamos ver aqui até a data, se nós encontramos aqui para ser mais fidedigno. Olha, não, o livro, não, isso aqui não é. Vamos ver aqui. Eu devia ter pesquisado isso antes, né, gente, para trazer para vocês aqui, de quando é a psicografia em si. Vamos ver se pela... Nós temos diversas datas, né? Olha, vamos pegar por aqui que no prefácio, Emmanuel, a mensagem é de 1964. 1964. É bastante tempo atrás, né? Mas um período até que, se a gente pensar, um período que não era tão fácil, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas, né, não era uma época de tanta tranquilidade assim. Mas não se falava tanto em problemas relacionados à saúde mental. É um tema, assim, até que novo, né? Bastante novo. Mas já foi até antes de Chico Xavier, esse tema ele já foi previsto. O codificador, Allan Kardec, ele, no livro A Gênese, quando fala, né, sobre que os tempos eram chegados, ele já previa que este seria um problema que assolaria o mundo, né? Que as pessoas... o problema maior não seria o que acontece no mundo, mas seria a própria dificuldade das pessoas, né? Realmente falando a respeito de saúde mental. Que as pessoas não estariam bem com elas mesmas. As pessoas enfrentariam, não é, essa luta interna, essa batalha interna. E esse tempo chegou, né? Nós sabemos que esses tempos realmente são chegados. Nós estamos vivendo esses tempos. Nós temos aqui hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre a ansiedade. Eu creio que o texto fala muito sobre a ansiedade. E nós temos dados que falam que são o número total, 264 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade no mundo. E o que me trouxe assim, um certo choque, que eu não conhecia este número, é que a grande maioria de afetados está no Brasil. O Brasil é o país que lidera em número de pessoas afetadas por transtornos da ansiedade. Nós temos aqui, ó, está liderando, o Brasil liderando o ranking de países com mais casos, quase 10% da população afetada. Então é um número bastante grande, né? Não só mundial, mas e para nós, especificamente aqui no Brasil. Eu não sei dizer para vocês a causa, por que o Brasil tem um número tão grande assim, se comparado a outros países, eu não saberia dizer. Eu não trabalho na área da saúde, então é um tema que para mim eu precisei estudar, eu precisei trazer algumas coisas aqui, eu tive que fazer alguma pesquisa e não cheguei a ter conhecimento do porquê, né, que o Brasil lidera o ranking. Mas os números são muito expressivos, é um número muito grande de pessoas afetadas hoje em dia, não é, por problemas de transtornos de ansiedade. Um número muito grande, 264 milhões de pessoas no mundo. É um número considerável, não é? No Brasil, 10%, vamos pensar que 10% para cada 10 pessoas que nós encontrarmos, não é? Uma sofre de algum problema, de algum transtorno de ansiedade. Sofre ou já sofreu, não é? Em algum momento da vida. É algo bastante relevante, devemos considerar. E aí nós precisamos pensar, então, né, a respeito da ansiedade, né, e das doenças, na saúde mental como um todo, né, não na doença, mas na saúde mental de forma geral. E vamos, então, trazer um pouquinho a respeito disso. Como eu disse, eu não sou uma conhecedora, eu não sou uma pessoa, uma expert para estar aqui falando a respeito disso. Então, eu só vou dar breves
pinceladas, né, trazer linhas gerais para o início da nossa conversa, apenas o que é necessário a gente saber, né, não é algo, não estou aqui para tratar realmente profundamente do tema, ou para falar disso, do tema de uma forma científica, porque eu não tenho capacidade para isso, mas, né, minha intenção é apenas de colaborar aqui com o nosso estudo, então eu trouxe alguma coisa, algum conceito geral, algum conceito básico a respeito do tema. Então, a respeito de saúde mental, eu trouxe aqui, eu pesquisei, tá aqui, eu vou ler, né? Saúde mental é um estado de bem-estar que permite à pessoa lidar com os estresses da vida, usar suas habilidades, trabalhar de forma produtiva e contribuir com sua comunidade, né? Sendo um pilar fundamental para a saúde geral e o funcionamento diário, envolvendo emoções, pensamentos e comportamentos. Vejam, o que a gente pode trazer daqui, né? Para um início de conversa, que é um estado de bem-estar. Então, ele é um estado, não é algo que a gente consegue manter uma frequência, assim, digamos que sem alteração. É um estado, a gente vai ter estados em que a gente vai estar, né, de bem-estar e estados em que a gente não vai estar de bem-estar. Não é uma situação perene. Isso existe oscilação durante a vida. Existe oscilação, nós passamos por momentos de doença, nós passamos por momentos de uma perda de emprego, nós passamos por um momento de perda de um ente querido, nós passamos por momentos de felicidade intensa, momentos em que a gente passa no concurso público, a gente passa por momentos em que a gente se casa, que a gente tem um filho, momentos de muita alegria e passamos por momentos de muita tristeza também. Faz parte da vida. Isso faz parte da vida. O oscilar é normal, por isso que é um estado, não é algo frequente. Não faz parte inerente ao ser este estado de bem-estar. Nós vamos ter estados de bem-estar, vamos ter estados em que nós não estaremos, né? Situações em que nós não estaremos com este bem-estar. Isso é saudável? Isso é saudável. É saudável oscilar. Né? É normal se sentir triste. Num dia não acordar tão bem, no outro acordar bem disposto. Isso tudo faz parte, é saudável, não vai ser considerado um problema, uma doença, um transtorno. Quando é que isso vai preocupar e que pode ser considerado um transtorno? Vai depender da intensidade e da frequência, né? Então, se a gente acorda triste todos os dias da vida, todos os dias a vida está cinza, isso é considerado um transtorno. Né? A gente pode estar tendo um transtorno depressivo. Se a gente todos os dias acorda preocupado com o futuro, com algo que ainda não aconteceu, com medo desesperador, com sintomas, porque a ansiedade tem sintomas físicos. Então, a gente pode ter um problema na frequência cardíaca, palpitação, sudorese, aqueles, né, borboletas no estômago, né, aquela sensação ruim no estômago, pupilas podem dilatar, enfim, tremores, né, todas essas condições que são físicas, porque a gente vai, sim, estar desencadeando diversas questões que são físicas, desencadeando sintomas físicos. Então, o corpo excreta cortisol, adrenalina, e aí o corpo reage diante da existência desses hormônios, o corpo vai reagir. Né? A ansiedade, né, como nós estamos começando a falar dela, ela é um sintoma que até é natural. É natural. Então, é normal sentir alguma ansiedade. Ela é uma emoção, ela advém de uma emoção, do medo, né? E isso está na natureza, isso faz parte do instinto. A gente já é uma aquisição evolutiva.
nós temos esses sintomas, essa emoção, ela é desencadeada em razão de uma necessidade humana, porque nós precisamos sobreviver. Então, foi por uma questão de sobrevivência que o corpo desenvolveu esse mecanismo. É um mecanismo de defesa. Então, a gente precisa fugir, não é, da presa, aí o corpo, a gente sente medo, e aí o corpo excreta essa adrenalina, e aí a gente fica preparado para a fuga. Né? A adrenalina faz com que a gente o coração trabalha mais rápido, você está palpitando, bombeando sangue para que a gente tenha explosão ali para fugir. Então, é um mecanismo que foi desenvolvido ao longo da evolução, que é natural, faz parte. Né? Então, a gente vai acontecer alguma coisa na nossa vida, algo aconteceu, a gente sentiu um medo por algo que realmente aconteceu, ou um medo por uma situação imaginária, né? Porque aí o ser humano, já a gente não está mais falando de animal, o ser humano pensa, raciocina, elocubra, não é? E às vezes o medo até não é fundado em algo realmente palpável, é fundado em algo que ele imagina. Mas enfim, ele sente o medo, certo? De algo que pode acontecer. Será que eu vou perder o meu emprego? Eu estou vendo que tem muita gente sendo demitida. Então, será que eu sou o próximo? É algo que não aconteceu, mas o medo já aconteceu, né? Já sentiu. Essa emoção já existiu. E aí é natural, o corpo excreta esses hormônios, tem todos esses sintomas, não é? E isso, como a gente está aqui conversando, faz parte da natureza, faz parte do desenvolvimento, né, da espécie. Ok, é normal ter esse primeiro sintoma. Opa, será que isso vai acontecer? E aí sentir. Agora, permanecer com essa palpitação, com essa sudorese, né, da dificuldade de concentração, enfim, com a taquicardia, com a boca seca, as borboletas no estômago, tudo isso por um dia inteiro, 24 horas, é natural? Não é? O medo é na hora, você tem a emoção. Aí o que aconteceu? Que depois da emoção, daquele primeiro choque, aconteceu aquilo, o ser humano, elaborou aquilo, não é? Usando raciocínio, ele elaborou, ele já pensou muitas outras coisas, o que não acontece já no reino animal, o homem elabora. E aí, depois que ele elabora aquilo, o que acontece? Não é mais só a emoção, gera um sentimento. Aí o sentimento que é próprio do ser humano é que pode ocasionar tudo isso. Né? Então, o sentimento que é próprio do ser humano é que pode, quem sabe, estar sendo aí algo que está gerando, né, este mal-estar que realmente aí afeta a saúde mental, que não é algo que passageiro, que é algo que permanece e que acaba realmente fluindo na própria saúde do indivíduo e afetando toda a vida, né? Toda a vida. Quem que vive bem, com dificuldade de raciocínio, com pensamentos, né, monoideias, pensamento fixo em algo, em alguma problemática, e pode ser de diversas matizes, né? Muitas coisas, pode ser com o trabalho, a preocupação com o trabalho, que foi o exemplo que eu dei, mas pode ser com outras coisas, com alguém que está falando mal de você, com alguém que te calunia, foi um exemplo que o Emmanuel trouxe aqui no texto, né? Se alguém se alguém te acusa, quieta-te, ora em favor dos irmãos, ou uma situação que te contraria, então é um filho que está tomando uma decisão que não te agrada. Enfim, pode ser inúmeras situações a desencadear essa situação de ansiedade. É o problema no relacionamento, o problema ali no seu casamento. Então, inúmeras podem ser as causas, mas depois, né, da causa em si, é o modo como a gente elabora, o modo como a gente lida com a situação, ou que mal elabora, não é? Aquela emoção que gera o problema.
e ao final a gente fica com essa sensação por tempos indeterminado, e aí sim é um problema da saúde mental, problema de saúde mental, que pode realmente configurar um problema patológico, né? Um estado patológico do indivíduo, porque ele se mantém, né, num estado que não é de bem-estar por um período, uma frequência muito grande, né? Ou em alguns casos a questão da bipolaridade, então ele num dia ele vai muito para baixo, um mal-estar intenso, ele conhece ali o vale dos sentimentos, ele é um dia que não consegue sair do quarto, e no outro dia ele está dando uma festa, a felicidade é extremada, o outro pico, né? Isso também não é saudável, também não faz parte, embora seja normal oscilar é o normal, esses picos, né? Então, o grau, né? Tanto a frequência quanto o grau dessa variação também pode significar algo patológico. Então, tudo isso é importante da gente colocar aqui no primeiro momento para que a gente possa entender do que a gente está falando. Né? A gente não está falando da tristeza que a pessoa sente, que às vezes dura por algum período, porque teve um caso grave, né? Está passando por uma doença muito grave na família. Quem que vai ficar bem-estar? Se sentindo bem, né? Com um filho doente, passando por uma doença muito grave, né? Ou no momento de uma perda de um ente querido. É normal, vai viver o luto, vai passar por um período mais prolongado de tristeza. Isso tudo é natural, não é disso que a gente vai tratar aqui. A gente está tratando daqueles casos em que a pessoa, de fato, não sabe elaborar problemas que são cotidianos, né? Que algumas pessoas elaboram bem, vivem na mesma situação, né? E outras elaboram mal. Até os problemas graves, é evidente que ninguém vai viver a vida inteira sofrendo, né? Pelo menos, claro, que dor sempre vai sentir, sempre que se lembrar disso. É alguém que perdeu um ente familiar, por exemplo, lógico, eu já perdi a minha mãe, por exemplo, é óbvio que a gente isso nunca vai ser algo prazeroso, mas eu não vivo, né? A minha mãe já faleceu, já faz muitos anos, mais de 30 anos, e é evidente que hoje isso não é algo que me faz estar todos os dias chorando sem condições de trabalhar, de sair de casa, de viver uma vida produtiva, que é o que diz aqui, a saúde, bem-estar, que permite a pessoa lidar com o estresse da vida, usar suas habilidades, trabalhar de forma produtiva e contribuir com a comunidade. A gente precisa ser capaz de fazer isso, né? De lidar com os estresses da vida, de usar as nossas habilidades, trabalhar de forma produtiva e contribuir com a sociedade. Isso estar numa situação de saúde mental, né? Plena. Então, mesmo, né, nessas situações que realmente existe um motivo, é claro que no momento a pessoa vai sair dele. Cada um tem um período para elaborar isso. Agora, se permanecer por um período que não seja razoável, sem conseguir sair do quarto, sem conseguir se alimentar, sem conseguir exercer suas atividades produtivas, isso já ultrapassou, não é o que é esperado, que a gente está falando que é normal, já passa a ser algo que a pessoa deve se preocupar. Às vezes, sim, é necessário que a gente precise fazer uso claro, da ciência, né? Procurar um médico, um auxílio especializado, procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Às vezes vai ser necessária uma medicação, sim. Tudo isso a gente deve usar, a ciência está aí ao nosso favor. Então, tudo que nós vamos comentar aqui, que nós vamos conversar aqui, que é também algo que pode auxiliar as pessoas a vencerem a ansiedade, não retira de maneira alguma que às vezes seja necessário a intervenção médica. Tá?
Então, não vamos dizer, todo mundo que tem a religiosidade em dia, ou que segue a doutrina espírita, né? Ou que seja espiritualizado, que confie em Deus, que não vai precisar de ajuda médica. Não, de modo algum. Ninguém aqui vai dizer isso. É importante ressaltar e deixar isso muito claro. Todos os casos devem ser analisados caso a caso. A ciência, Jesus, aliás, Chico Xavier já deixou isso bem claro, né? Todas as vezes ele precisou se utilizar da medicina, ele se utilizou da medicina, inclusive fez questão de não se valer ele, né? Também não contraindico, muito pelo contrário, é importante, se é possível, podemos também utilizar das técnicas espiritualistas, né? De reiki, de cirurgias espirituais, tudo que estiver ao nosso alcance, né? Do magnetismo, que nós utilizamos muito do passe, mas mesmo assim, né, Chico deixava, ele próprio, além de, claro que se utilizava tudo isso, mas ele fazia questão de falar, não, eu vou seguir a medicina. Não queria curas para ele não queria curas espirituais, que ele queria, inclusive, servir como exemplo, né? Por que tantas pessoas sofrem, procuram os médicos e eu vou ter algum benefício? Então, enfim, ele sempre recomendou e nós também recomendamos, né? A medicina está aí e para salvar vidas. A medicina, ela tudo, aliás, todos os talentos, né, que os homens recebem são dons divinos. São dons divinos. É permissão do alto. Então, se um médico tem capacidade de nos auxiliar, devolver o bem-estar, saúde física e mental, vamos procurar esse auxílio. Já falei muito, né, já com essa introdução, e vamos lá, então, agora para o nosso estudo, continuar o nosso estudo agora num espectro mais espiritualista, né? Vamos lá. Bom, a ansiedade, ela, como eu disse, é algo, claro, que natural, faz parte, né, do nosso crescimento como na espécie, da evolução da espécie. Então, é natural que a gente sinta alguma ansiedade, que a gente tenha preocupação. Isso até é questão de ser previdente. A gente precisa se preocupar com as coisas para que a gente esteja estudando, não seja pego desprevenido com as coisas, né? O que não é bom, não é saudável, é que isso tome conta dos nossos pensamentos ao longo de todo o dia, ao longo da vida, que isso tire nossa paz. Que é o que nós vamos pedir hoje, estejamos em paz. Nós precisamos aprender a viver em paz. A paz interior é acho que o mais importante. É a maior conquista que nós podemos ter. Se nós vivemos com paz interior, olha, nada pode nos abalar, pode nos atingir. Então, assim, a ansiedade, ela é algo que a gente tem que se preocupar com as coisas que vão acontecer, mas não uma preocupação exacerbada. Não ao ponto de nós vivermos mais lá no futuro e deixarmos de aproveitar o momento presente, de estar no momento presente. Para isso existem essas técnicas hoje de mindfulness, nos chamando a viver o presente, a aprender a estar no momento presente, que a gente tem vivido sim, né? Sempre ocupadamente ocupado, a gente nunca está no presente. As redes sociais, o celular, nos rouba do momento presente. A gente não tem estado presente. A gente está se alimentando, mas não está ali na mesa. A gente está trabalhando, mas não está ali, a gente já está pensando o que vai fazer. A gente está na casa espírita fazendo oração, já pensando no que a gente vai comprar no supermercado depois que a gente sair. A gente está brincando com a criança, mas já está pensando no problema, no que vai resolver logo depois, que vai entrar, que vai pagar uma conta. A gente está assim, a mente nunca está no presente. Isso não é saudável. Então a gente precisa se conectar mais com o presente. A gente precisa aprender, né, a estar no momento presente. Todas as religiões, em todos os livros sagrados, sempre houve essa preocupação de nos chamar para o momento presente. Não é diferente no Evangelho, não é diferente no cristianismo. Quando já foi dito, não se preocupeis com o dia de amanhã,
né? Nós temos que viver o hoje. O hoje não volta mais. O amanhã ainda não chegou, o ontem já foi, já acabou, esse dia não existe mais. Quem se prende muito no passado e vive na culpa, no arrependimento, na mágoa, no ressentimento, eles vive com depressão, se afunda na depressão. Quem vive pensando no amanhã, no que vai acontecer daqui 2 horas depois, acaba desenvolvendo a ansiedade, algum transtorno de ansiedade. Pode desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Dependendo do grau que a gente vive, essas preocupações rotineiras. Né? É o estresse. Nós estamos vivendo o estresse. Né? Quando esse sentimento, né, vira patológico, né, se transforma dessa maneira que a gente não consegue mais, não oscila, que a gente não elabora bem aquela emoção e aquilo vira uma preocupação, algo constante, a gente fica nesse quadro de estresse, não é? E então, nós temos que nos preocupar com isso, em viver mais o presente. E isso é algo que essa lição nos traz. É o primeiro dos chamamentos, né? Para a gente viver agora, não viver, não carregar o peso morto da aflição inútil. O que está fora do nosso alcance, está fora do nosso alcance. O que ainda não aconteceu, a gente não sabe o que vai acontecer, não está no nosso alcance mudar. Se é algo que eu preciso fazer, ok, não, estou preocupada porque amanhã eu tenho uma reunião e eu preciso preparar um relatório. Ok, eu tenho que fazer. É algo que eu preciso preparar e preciso fazer esse relatório. Então é normal. Eu preciso realmente ser previdente, vou parar, vou fazer esse relatório. Agora, estão demitindo as pessoas na firma. Será que eu serei demitido amanhã? Está fora, não tem nada que eu possa fazer. Está fora do meu círculo, do meu âmbito, do meu alcance de modificar. Então, é uma aflição inútil. É uma aflição inútil. Eu já ficar vivendo algo, né, que eu não sei se vai acontecer ou não. Já sofrer por antecipação. Então, é isso que aqui fala, não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura. Se a gente faz tudo direitinho na empresa, se eu sempre cumpro com o meu horário, eu sempre dou o meu melhor, eu sempre trabalhei em equipe, eu sou, né, dedicado naquilo que eu faço o melhor que está ao meu alcance, eu tenho a consciência tranquila, serena, que se eu for demitido, não foi por algo que eu fiz, não tem por que eu me preocupar. Tudo que estava ao meu alcance foi feito. Olha como é bom a gente ter a consciência tranquila, porque aí a gente pode dormir em paz, sossegado, porque não tem algo mais que eu pudesse ter feito. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Por isso que a doutrina sempre fala, a consciência tranquila é algo que traz felicidade. Né? A felicidade ela é feita do quê? A posse do necessário, está lá no livro dos Espíritos, a posse do necessário, porque a posse do necessário é algo material. A gente vive na matéria, se a gente não tiver o necessário, não tiver pelo menos comida, teto, né? Vestimenta, né? O básico, não vai ser possível ser feliz. Mas tendo a posse do necessário, a gente precisa da consciência tranquila, né? Da consciência tranquila de que o dever, a gente cumpriu com o nosso dever, de que a gente não pratica o mal, que a gente não faz mal para o semelhante. Consciência tranquila. E a fé no futuro. Uma fé. É isso que não pode nos tornar felizes. Então, já aqui, mais uma vez, vem nos chamar, vem nos advertir disso, para que a gente tenha, não é, a consciência tranquila. E a gente tem que saber que para todas as coisas há um tempo certo. Isso também está lá em Eclesiastes. A todas as coisas na Terra há um tempo certo. Há um tempo certo. E a gente não vai adiantar as coisas. Então tem coisas que estão realmente fora do nosso alcance.
Aqui tem diversos exemplos no texto, né? Ó, não te atormentes pela claridade diurna. A noite vai passar mais rápido, porque eu quero que o dia chegue logo. Não vai, ele vai ter o mesmo tempo. Ah, porque eu quero que chegue o final de semana. Vai passar mais rápido a semana? Não vai, as horas vão passar do mesmo jeito, sempre. As horas terão 60 minutos, sempre a semana vai ter 7 dias. Não vai mudar. Porque eu quero uma fruta, eu quero uma fruta. Não vai, se não é época, não vou conseguir. Não vai ser a ansiedade de querer aquela fruta que vai fazer com que ela amadureça rápido. Eu quero bolo rápido, aí eu vou tirar do forno antes. Adianta? Vou ter? Não vai, vou estragar o bolo. As coisas têm um tempo certo para acontecer. Então, tem coisas que a gente não consegue apressar. E aí, a gente tem que ter essa noção que existe o tempo certo para isso, né? Eu sempre trago aqui minhas anotações, né? Eu gosto de dar uma olhadinha para ver se eu não estou esquecendo de nada. Não adianta que a gente não vai apressar. Isso é ansiedade, essa ansiedade, tipo de ansiedade é inútil, é aflição inútil. É isso que eles estão vendo dizer para a gente não ter, para a gente não nutrir, para a gente não carregar dentro de nós, não é? A vida é realmente, ela é feita de momentos de felicidade e de vitória, momentos de frustração e derrota. Temos altos e baixos na vida. Eu vi uma vez até um videozinho que falava, acho que era um vídeo, que a vida é igual aquela monitoração cardíaca, né? Que fica quando alguém vai fazer monitoração cardíaca, aparece lá na telinha do médico, né? Do consultório médico, que faz assim, pi, 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 né? A hora é alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Significa o quê? Que você está vivo. Na hora que aquela monitoração cardíaca faz assim, ó, vira uma reta e fica pi, morreu. Então, nossa vida é feita, sim, de altos e baixos. Vai ter momentos de alto, de felicidade, vai ter momentos de baixo, de tristeza. Nós vamos ter problemas, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós, em um momento, vamos adoecer, em algum momento, vamos perder alguém querido. Todos, sem exceção. Pode ser o mais rico, pode ser o mais pobre. Aqui, pode ser o mais famoso, a pessoa mais desconhecida. Todos, o mais poderoso ao mais simples. Todos vamos viver momentos de felicidade e de tristeza. Todos, porque a vida é isso. A vida é isso. Então, nós precisamos, no momento do alto, a gente se fortalecer na fé, que é a outra situação, né? A outra questão que traz a felicidade, né? A consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a gente precisa fortalecer a nossa fé. Vamos aproveitar o momento da felicidade e não vamos fazer assim. Eu tenho um colega que trabalha comigo aqui no Centro Espírita em Pinda, no Eurípides Barçanufo, o Álvaro, se ele ouvir a minha lição, ele vai estar sendo citado aqui, o Álvaro, o professor Álvaro, que ele gosta de falar isso. Ele fala assim, o evangelho não é para ser usado como remédio. Ah, o remédio como é que a gente faz? Estou com dor de cabeça. Abro a gavetinha, pego o remédio, tomo. E faço o quê? Boto na gaveta e fecho de novo. Só vou buscar ele de novo quando eu tiver dor de cabeça de novo. Não. O evangelho tem que ser usado diariamente. É igual alimentação, igual higiene. Não é para usar só no momento da dor, no momento da dificuldade. Pelo contrário, no momento da alegria que a gente tem que se fortalecer ainda mais na fé. Porque no momento que vem a dor, a gente já está fortalecido. Porque esse momento é difícil mesmo. Quantos chegam a duvidar da fé, chegam né, a ter essa fragilidade natural, é normal do ser humano. Mas por que, meu Deus, a duvidar, né? E não entender, duvidar da bondade de Deus. Então a gente precisa ter firme a fé. E a nossa doutrina é tão consoladora, ela nos explica tanto. A gente sabe que nós somos espíritos imortais, que tudo que está acontecendo aqui é transitório, que a gente vai continuar vivendo, haja o que houver, o espírito não morre. Aquele ente que a gente perdeu está vivo, nós vamos revê-los.
O corpo está doente, o corpo vai embora, mas o espírito permanece, não morre junto com o corpo. Vai passar, tudo vai passar. Vai ter um momento da turbulência, mas vai ter momentos melhores mais para frente. Nenhuma dor dura para sempre. Olha que bonito, né? Que a doutrina nos traz. Então, isso é algo que é bonito, e a doutrina nos traz. Então, a gente precisa aprender, né, ganhar capacidades. É isso que, de certo modo, não só a religião, claro, muitas, psicoterapia, muitas outras técnicas podem auxiliar nisso, mas que a religiosidade auxilie muito. A gente criar capacidades para a gente suportar as vicissitudes da vida, para superar o estresse cotidiano, que é uma das características aqui do estado, né, da saúde mental, que permitir a pessoa lidar com os estresses da vida. Então, nós precisamos saber lidar. A pessoa que tem baixa resistência à frustração, né, que leva fora do namorado, já está, né, naquele estado de depressão, pensando com ideação suicida. É uma pessoa que não foi capacitada para viver as vicissitudes, as dores, porque nós vamos viver muitas, inúmeras. A vida é esse passar de dificuldades. Então a gente precisa capacitar, isso é uma coisa que a gente precisa também trabalhar nos nossos filhos. Não adianta a gente dar educação, melhor educação, colocar na melhor escola, dar esporte, que ajuda na saúde física, sim, mas não dá também a saúde emocional, não auxiliar, não ensinar, não é a suportar as vicissitudes, as dores, a conviver com a frustração. Isso tudo também precisa ser ensinado. Que a gente pode passar, as pessoas às vezes passam pelas mesmas dores. Às vezes uma pessoa passa uma dor muito pior que a nossa. E a gente vê ele tá sempre de bom humor, com um sorriso no rosto, passa por aquilo. E a gente, com a unha encravada, já tá no mau humor, já tá dando coice nos outros, né? E aí tem uma figura que eu vi também na internet, eu vou até compartilhar com vocês rapidinho, só para mostrar para vocês. Vamos encontrar aqui a imagem. Olha, essa imagem aqui mostra bem o que eu estou falando. Olha, dois tipos de pessoas, aquelas, né, que se afogam no momento da turbulência e aquelas que, apesar da turbulência, né, da água subindo até o pescoço, conseguem ter paz interior, porque, né, a gente precisa saber que a gente não pode esperar que o mundo esteja em paz para que a gente tenha paz, porque senão a gente não vai ter paz nunca. Né? Não é essa, não é desse modo que as coisas acontecem. Primeiro eu vou resolver o problema, né, do jeito que eu falei, para daí eu ficar bem, ficar em paz. Primeiro eu tenho não, eu tenho que manter a paz mesmo diante das circunstâncias complicadas, das circunstâncias complexas. E aí eu vou superar de uma maneira mais fácil a adversidade para chegar, né, no outro lado, né, no momento de paz. Então é isso, a gente precisa se capacitar para navegar nesse oceano que é a vida, mesmo quando vierem as ondas difíceis, quando vier a tempestade, a gente tem que estar capacitado para navegar. Não vai ser sempre que o mar vai estar, né, aquele mar parece uma piscina, fácil de navegar. Não vai, mas a gente vai ter que estar bem nesse dia também. Aí, né, Chico Xavier trouxe essa lição. No momento de muita dor, ele pediu para Emmanuel que ele conseguisse, junto a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, uma mensagem para ele. E Emmanuel conseguiu essa mensagem para ele. Emmanuel falou, vai lá, toma nota. Ele pegou lá a canetinha dele, né, lápisinho, geralmente era lápis, foi papel, vou tomar nota da mensagem. Qual que era a mensagem? Isso também passa. Ponto final, acabou. De querer uma mensagem, uma carta, né? Que fosse pessoal a ele, ao problema que ele estava passando.
Mas Maria mandou uma mensagem que serve para todos nós. Isso também passa. Tudo passa. Emmanuel deixou claro a ele, ó, o momento de felicidade também. Isso não é só para o momento de dor. Isso também é aplicado no momento de felicidade. Espere que isso também passa. Passa e vem o outro. E passa a tristeza e volta a felicidade. E é assim que nós vamos viver. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode se desesperar, né? E deixar que isso nos aflige e tire a nossa paz. Porque senão aí a gente não consegue resolver, porque viver de uma maneira aflitiva piora, né? Aí a pessoa se afoga. Aquele jeito que estava ali se afoga. O outro passa, vai esperar baixar, né? Vai esperar baixar a água que estava subindo, mas ele em paz, sem destruir o seu ambiente doméstico. Porque quando a gente está atacado, aí a gente destrói os nossos relacionamentos, a gente fica transtornado e transtorna tudo ao nosso redor. Não ajuda em nada, só prejudica. Fica mais difícil de ter, sem tranquilidade, a gente não consegue nem focar nos nossos problemas, ter a mente um pouco mais desperta para poder chegar a melhores conclusões, a chegar a boas soluções. Então a gente precisa ter lucidez, e aí a gente não tem. Quando a gente está sem lucidez, porque está totalmente de uma maneira, né, desequilibrada, vai ter lucidez para poder encontrar a luz no fim do túnel. Né? Até a questão, nós que somos espíritas, a questão da afinidade espiritual. Quando a gente está desequilibrado, com quem que a gente se junta? Não vai conseguir estar aberto para inspiração do alto, para inspiração dos espíritos elevados. Até isso, se a gente mantém, né, boa vibração, se a gente se mantém equilibrado, não desconta nas pessoas, se mantém a fé, né, sabe que Deus é soberanamente justo e bom. É isso que a fé nos traz. A gente sabe que Deus, soberanamente justo e bom, que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Se aquilo está acontecendo, tem um propósito, e o propósito é bom, é para o nosso bem. E que ele vai nos auxiliar e que aquilo vai se finalizar no momento certo, da maneira correta. A gente confia em Deus, a gente consegue se manter mais equilibrado para passar. Vai solucionar de imediato? Não vai. O problema vai continuar existindo. Mas se eu ficar desequilibrado, o problema também vai estar lá e eu vou estar desequilibrado e eu vou estar fazendo da vida de todo mundo na minha vida um inferno, eu vou estar multiplicando o problema que era 1, ele vira 10. Então, a gente tem que manter essa fé. Aí é importante que o texto diz também, e está acabando meu tempo, estou muito me alongando demais, mas o texto diz que a pretexto de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Então não vamos também falar, então já que não adianta, né, preocupar, eu vou ficar aqui quieto. Ficar quieto, não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. Já que eu não vou resolver, eu vou confiar em Deus, ele resolve por mim. Não é bem assim, né? Então a gente tem que saber o que está ao nosso alcance e o que não está. O que está ao nosso alcance nos compete. Deus não vai suprir o que é nossa responsabilidade. O Sandro conta, é muito interessante, que ele é psicólogo, né? Então, ele atendeu uma pessoa que veio dizer para ele, porque eu estava prestando concurso público, e ele falou, esse concurso já é meu, está decidido, eu sei que esse concurso já é meu. E o Sandro, no primeiro momento, falou, puxa, gostei da segurança dele, né? Gostei dessa atitude. Pergunta para ele, mas por quê? Né? Por que você acha isso? Ele disse, não, porque eu tive uma conversa séria com Deus e disse, você vai me ajudar a passar nesse concurso. E aí, Rossandro, ele fala, você não concorda? Não, Rossandro, não fiz bem? O que você acha? Falou para o Rossandro, o que você acha? Aí, Rossandro falou assim, bom, eu acho 3 coisas. Primeira que, se só agora você resolveu ter uma conversa séria com Deus pela primeira vez, você está atrasado, porque a conversa com Deus sempre é séria. A conversa de Deus sempre é séria. 2, pelo que eu sei, né, e em todos os campos religiosos, o que a gente estuda e vê é que Deus é soberanamente justo e bom. E que se, ele é justo, ele vai ajudar
toda criatura, toda a criação. Daí ele fala, tá, e daí, né? O menino pergunta, e aí, o que você acha disso? Então, e aí Rossandro fala mais ou menos assim para ele, né? Bom, quem você acha que ele vai ajudar? Aí o menino fica constrangido e fala, a gente já estudou mais, né? Então, o que é parte, que incumbe a nós, Deus não vai suprir, a gente tem que fazer essa parte. Então, não é ficar na inércia, é trabalhar. Inclusive, existe a laborterapia, né? E como uma técnica para nos auxiliar no equilíbrio da saúde mental, para na recuperação da saúde mental. A gente tem que estar ativo. Inclusive, está lá, né, aqui no conceito de saúde mental que eu li, não é? Cadê? Um estado de bem-estar consigo mesmo que possa lidar com os seus desafios, desenvolver habilidades para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, faz parte, a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que ser ativo. A gente tem que estar ativo, isso faz parte, isso auxilia na saúde mental. Então, fazer o bem ao outro, a caridade, isso também, existem inúmeros estudos que identificaram que quando a gente tem atividades altruístas, quando a gente realiza o bem, o corpo libera substâncias que são totalmente anti-estresse, anti-estressantes, dopamina, serotonina, que causam bem-estar físico e mental. Então a gente tem que, ao contrário, não é ficar na inércia, ficar lá em casa e se entregar. É trabalhar em prol de si mesmo, para resolver aquilo que é possível dentro do nosso alcance, das nossas condições, e também em prol do outro, tá trabalhando, tá doando, fazendo o que nos é possível, contribuindo para com a comunidade. Isso ajuda na saúde, na recuperação da saúde mental, na manutenção do equilíbrio. A gente dava o devido ver com a devida proporção, com a lente correta, o tamanho dos nossos problemas. Quando a gente vê o problema dos outros, a gente vê com as lentes corretas o tamanho dos nossos problemas. Então, não é se enclausurando, não é ficando em casa, não é na inércia que a gente soluciona esses problemas, mas não é indo para o mundo, é trabalhando, fazendo a nossa parte. Faz a sua parte e o céu te ajudará, não é? Já diz, não é o texto. Então, gente, eu tinha preparado muito mais, mas eu falo demais. Eu tinha preparado tanta coisa para falar, tantos textinhos, mas não me sobrou tempo. Falei demais, não é? Como é o meu costume. Mas eu trouxe um texto para a gente finalizar, então, aqui a nossa singela reunião. Vou compartilhar ele também. Cadê? Deixa eu primeiro colocar no texto, para não compartilhar o texto errado. E agora eu vou compartilhar para vocês lerem comigo. Que é um texto da Meimei, né? Psicografia o Espírito da Meimei, que se chama, então, Confia Sempre. Vocês encontram, inclusive, esse texto em diversas plataformas, até no Spotify, com o próprio Chico narrando, é lindo. E vamos lá, confia sempre, é uma prece esse texto. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Esse texto é belíssimo e resume tão bem, né, o que a gente está falando aqui a respeito de confiar e de manter a serenidade,
de manter a paz, mesmo diante das aflições, porque quando a gente confia, né, confia em Deus, confia na soberania da vontade de Deus, confia que nós estamos sob a direção de algo maior, de algo supremo, que nós somos seres infinitos, né? Seres não infinitos, eternos, infinitos só Deus, eternos, porque nós temos começo, mas não temos fim, e que o futuro é promissor, que nós estamos fadados ao sucesso, à felicidade. A gente sabe que tudo vai se resolucionar de uma maneira ou de outra. Nada é capaz de nos extinguir da face da vida. Não é? É como num joguinho de videogame, a gente, né, acaba lá, acabou a vida, né, volta, a gente começa de novo. Nós estaremos aqui, nós estaremos juntos com quem a gente ama e precisamos sim passar por essas aflições para o nosso crescimento, mas a gente pode passar de maneira boa, né, com resignação, ou de uma maneira difícil, dificultosa, que só aumenta o tamanho dos nossos tormentos, são os tormentos voluntários, a gente acrescenta muito aquilo que a gente realmente precisaria passar. A aflição era para ser desse tamanho, a gente que transforma e deixa tudo muito maior, e aí a gente sofre muito mais, né? Desnecessariamente. Não precisa ser assim. A gente não precisa aumentar o tamanho daquilo, das dores, das dificuldades que a gente precisa passar. Essa semana aconteceu, acho que foi essa semana mesmo, no final da semana passada, algo, né? Não sei se todos acompanharam, mas uma mocinha ainda, né? Pois tinha 19 anos, chamada Isabel Veloso, se não me engano, era uma influenciadora que viveu desde os 15 com câncer muito agressivo. Ela fez inclusive tratamentos, né, desde os 15 anos, chegou a fazer transplante, enfim, grandes tratamentos, está em remissão, mas em 2024 o câncer voltou de uma maneira ainda mais agressiva e ela se viu ali numa situação que os médicos disseram a ela que ela era não tinha nada na ciência que pudesse auxiliá-la, que ela era um paciente que eles chamam, né, com cuidado apenas paliativo. Viram ali para ela uma expectativa de vida de cerca de 6 meses. Isso acho que foi em fevereiro de 2024 e ela faleceu agora, né? Agora, em 2026. Então, a expectativa que era de 6 meses, ela se transformou. E toda a jornada dela foi acompanhada porque ela publicava todo o tratamento dela, ela era uma influenciadora, viveu críticas, muitas pessoas chegando a duvidar que ela tivesse essa doença. Enfim, ela viveu até, né, acusações injustas e desnecessárias para alguém que estava vivendo toda aquela dor, mas ela sempre demonstrou algo que foi assim, que é uma lição belíssima para a gente. Ela viveu coisas dificílimas. Imagine você saber hoje que você pode ter no máximo 6 meses de vida, a gente se paralisar e não vou fazer mais nada e vou viver com dor por sempre. Não, ela viveu o que ela tinha, o tempo que lhe restava, querendo buscar ser feliz. Ser feliz, ela fez tudo o que ela listinha do que ela queria fazer para ser feliz. Ela se casou em abril de 2024, então ela teve a notícia em fevereiro de 2024, em abril ela se casou, em agosto ela engravidou, em dezembro ela foi mãe, e ela foi mãe desse garotinho até agora. O garotinho já tem 1 ano, ela viveu, ela pôde viver, ser feliz o tempo que lhe restava. E num podcast ela disse, né, e esse momento foi muito emocionante, quem quiser buscar, busque, né? Ela disse, como mensagem final, né, daquela pessoa que saberia que iria morrer, para as pessoas que ficariam, ela disse: vivam o que eu não pude viver, respire o que eu não posso respirar, o ar que eu não posso respirar, ame o que eu não posso amar. Então, que a gente possa ter essa leveza, a leveza que ela teve para viver algo muito difícil,
não se entregou em momento algum, fez tudo que estava ao seu alcance, e no momento que não estava mais, ela entregou a Deus, mas entregou a Deus com paz, viveu em paz até o fim dos seus dias, né? Fazendo aquilo que estava ao seu alcance para ser feliz todos os dias, né? Buscando ser feliz naquilo que a gente pode, do jeito que a gente tem, enxergando o copo sempre meio cheio e não meio vazio. E a gente usa esse exemplo, né, algo que aconteceu agora, então é recente, então eu quis trazer esse exemplo para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos vocês que nos assistem, a todos que forem assistir mais tarde, a todos os seus familiares. Que a gente tenha um ano muito abençoado e de muita paz. Muito obrigada pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.